3, 2, 1. Foi, ó. E aí, pessoal, belezinha? Tô aqui de casa aqui, né? Vamos fazer uma videoaulazinha aqui. Eu tô sem quadro ainda por enquanto, tá? Mas vamos lá. Qualquer coisa eu vou na escola e gravo uma aulinha para vocês. Vamos falar um pouquinho agora dessas estruturas maravilhosas, que a união dessas estruturas vão formar os objetos, né? Os seres vivos, você em casa, eu aqui, tá? Que são quem? Os átomos. Então separa lá, Bienal, tá? A gente estava estudando ela, a nossa aula da Bienal, aula 12, tá? Que é inclusive o assunto que eu pedi no mapa de vocês, tá bom? Eu vou dividir a tela aqui, tá? Tô gravando com o celular, depois eu vou fazer uma edição e pegar a tela do computador, tá bom? Vamos lá, voltando aqui, observe a Bienal, né? Na Bienal em si, ela começa a falar um pouquinho lá sobre a história, a evolução desses modelos atômicos, né? Então, o átomo em si, de início, ele não foi comprovado cientificamente. Lembra do nosso método científico? Né? De início, o átomo só foi entrado num certo conceito. Lá nos primórdios, lá, os primeiros filósofos que deram só a introdução à definição do que seria átomo, né? Então nós temos lá o Leucipo e o Demócrito. São dois filósofos, tá? Eles falaram só o que seria átomo. Eles tentaram buscar algo em comum que tinha uma relação que explicasse do que é feito os objetos, do que é feito o solo, a água, o ar, e deram a definição de átomos. Só isso, deram a definição. Com o avanço dos novos descobrimentos, da ciência em si, veio o primeiro cientista, o primeiro modelo com base em aspectos científicos, que é o modelo de Dalton. Esse aqui que eu estou na minha mão aqui, ó. Essa bolinha que eu estou na minha mão aqui, tá? Dalton foi aqui, ó, no início do século XIX, ele deu a primeira característica dele. Para Dalton, o átomo tinha formato esférico, rígido, maciço, indivisível, indestrutível. E ele, a principal característica que derrubou ele foi o quê? Presta atenção, né? Foi a descoberta da eletricidade. No modelo de Dalton, né, ele não explicava como eu pego dois objetos, pode ser uma caneta, um paninho, tá? Eu vou pegar e eu vou atritar essa caneta, aproximar ela depois de um objeto, só dos meus pelinhos, né? Quem aí teve aquela TV de tubo, aquelas TVs enormes, né, que era pesadona, né? Eu gostava de passar o braço nela, ele grudava o pelinho, que era energia estática. Mesma coisa acontece, alguns plásticos, né? As meninas aí, o tal do frizz, né? Cabelo todo espetadinho lá, né? É devido à energia estática. Então Dalton não explicava a eletricidade. Aí um novo modelo teve que ser refeito. Aqui na Bienal você pode perceber, ó, que temos 3 esferas diferentes, né? Só reprisando aí, 3 esferas, né? Nós temos aí uma azul, uma dourada e uma vermelha. Eu não tenho essas cores, mas eu tenho essas esferas aqui, ó. Por exemplo, para cada esfera, né? Aqui estão fazendo ligações, tá? Para cada esfera, por que são diferentes? Porque são elementos químicos diferentes e cada elemento tem uma característica. Lembrando que os elementos são formados de átomos, ok? Vamos lá. Então foi descoberta a eletricidade. E a eletricidade descobrindo uma partícula menor do que o átomo. O átomo de Dalton era indivisível. Quando ele foi derrubado, né, acharam uma partícula menor do que ele. Que partícula que é essa? O elétron, né? Ele passou a ser chamado divisível, né? Então, um novo modelo deve ser feito, né? Quem, no caso, concluiu esses experimentos foi um cientista chamado J.J. Thomson, J.J. Thomson. E ele elaborou um modelo, né? Que na minha opinião eu posso associar com uma coisa gostosa, né? O nome do modelo dele é
pudim de passas. Ou, lembra de um brigadeiro? Deu fome agora, né? Brigadeiro. Por que brigadeiro? Seria uma esfera, né? De uma pasta, uma massa gelatinosa. Essa massa gelatinosa, ela tinha cargas positivas. E os elétrons seriam o quê? Os granulados estariam em volta, na parte periférica, em volta daquele átomo. Os elétrons têm carga negativa. Então aí eu tenho um chamado átomo neutro. O que é um átomo neutro? Quando eu tenho a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Tá? Olhando aqui a Bienal, ó, eu tenho aqui um modelo dele, ó, modelo de Thomson, que é um fluido positivo, tá? De cargas positivas e cargas negativas. Essas negativas são os elétrons, são menores do que o átomo. Tá? Depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada num outro modelo, tá? Que é após o Thomson, que é chamado modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Já vamos entender como que chegou nesse modelo. Vamos lá, voltando aqui no modelo de Thomson, tá? Deixa eu pegar aqui o Jerry para explicar o modelo de Thomson. Imagina que agora o Jerry é o nosso brigadeiro. Tadã! Eu tenho um brigadeiro, né? É a massa, não é gelatinosa? Então, se fosse gelatinoso, ele não explicava por que algumas substâncias, quando colidem, elas têm o poder de voltar. Nossa, aqui essa bolinha é uma bolinha de borracha, né? Ó. Opa! Né? Ela vai voltar, ela vai quicar. Se fosse gelatinoso, tudo que eu jogava nela ia grudar. Né? Não ia sofrer essa força elástica. Então, se eu estou com o meu copo aqui, ó, se fosse tudo gelatinoso, essa caneta ela ia atravessar. E isso não acontece. Né? Então, esse modelo foi derrubado por causa disso. Né? Que o modelo em si não é uma pasta gelatinosa. Tá? Então, um novo modelo foi feito. Esse modelo do Thomson, na verdade, ele foi derrubado por um experimento muito famoso, que é o experimento de Rutherford. Então, eu vou querer que vocês acessem o link depois. Tá? Esse link é de um vídeo do YouTube, que é da editora Abril, se não me engano, que fala um pouquinho sobre o modelo de Rutherford. O modelo de Thomson, ele foi o quê? Derrubado pelo experimento chamado experimento da lâmina de ouro. No caso, esse experimento, vocês vão clicar no link aí do YouTube e vão ver para mim como que foi feito. Nesse experimento foi concluído algumas coisinhas, né? Ele descobriu que o átomo ele é feito de espaços vazios, né? Espaços vazios. Esse experimento ele foi feito usando olha aqui na Bienal, temos aqui alguns aparelhos. Um bloco de chumbo, dentro desse chumbo tinha um buraquinho, esse buraquinho a gente colocou um pedaço de material radioativo, né? E fez com que essa radiação ela passasse por uma abertura, ou seja, em linha retilínea. Como a gente vai ver em física, a luz, né, ela se propaga em linha reta, né? E ela atravessou uma lâmina de ouro. Isso mesmo, que era o metal na época mais maciço que tinha. E ele descobriu que com esse metal ele sofria o quê? Alguns desvios, né? Como você pode ver aqui na Bienal, ó, a luz está batendo numa lâmina de zinco. Essa lâmina de zinco é um material fluorescente que quando bate a radiação você consegue enxergar. Seria quase a mesma coisa daquele filme da chapa de raio-x, né? Aquele papelzinho lá da chapa de raio-x. Então, onde a radiação bateu, ela está evidenciando a presença disso daí. Só que percebeu que parte da radiação atravessava, parte da radiação não atravessava, né? Então, foi concluído o quê? Algumas coisinhas que derrubaram o modelo de Thomson. Primeira coisinha, o átomo não é gelatinoso. Ele é feito de espaços vazios, ó. A caneta minha consegue atravessar. Só que tem regiões que ele é maciço. Então, uma nova definição, um novo modelo, né, deve ser elaborado, né? Esse experimento da lâmina de ouro, segundo a apostila aqui, você pode perceber aqui, ó,
Aqui dá algumas indicações pra gente. Ó. Indicação A. A maioria das partículas alfa atravessam a lâmina de ouro. Indicação B. Poucas partículas alfa sofrem desvios. E observação C. Poucas partículas não atravessam a lâmina. Com isso, um novo modelo ele deve ser elaborado. Esse modelo de Rutherford ficou conhecido como, olha o nomezinho dele, Sistema Planetário. Isso! Lembra o Sistema Solar, igualzinho isso daqui, ó. O nosso Sol seria o núcleo do átomo. Em volta do núcleo nós temos uma região periférica chamada de eletrosfera. A eletrosfera é a região onde os elétrons estão o quê? Girando em volta do átomo. Tá? O núcleo ele é composto de duas partículas. Uma partícula que tem carga positiva, chamada-se próton, tá? E a partícula que não tem carga, chamada de nêutron. Isso! Quem descobriu o nêutron foi um cientista chamado Chadwick, tá? Que tem aí na Bienal também, nosso tópico 5 aqui. Então, anotem para mim aqui, né? Dá uma olhadinha aqui no tópico e depois vocês vão completar para mim essas informações. Eu quero que vocês peguem os exercícios da Bienal, tá? Esses de sala em classe, e é para fazer também. Vocês vão tirar foto para mim, vão mandar para mim lá no Google Sala de Aula, tá bom? Inclusive das tarefas mínimas, porque a gente tem que acabar essa apostila, porque eu preciso iniciar conteúdo, tá? Senão a gente vai ficar muito atrasado e eu não quero que vocês sejam prejudicados, tá? Então por isso eu estou fazendo essas videoaulas aqui. Vamos lá, voltando lá no modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, tá? Como a gente pode perceber aqui, ele teve que fazer uma correção. Quem corrigiu ele foi, adivinha, o aluno dele, o aluno de Rutherford, que é o Bohr, né? Ele percebeu que o átomo tinha um certo erro. Segundo as leis da física, ela fala o quê? Uma partícula, quando está em movimento, então depois vocês dão uma olhadinha no outro link do vídeo. Uma partícula em movimento, né? Quando o átomo perde energia, ele teria que ser atraído. Como assim? O núcleo não é positivo? O elétron não é negativo? Então, se o elétron está movimentando em volta do átomo, quando esse elétron perde energia, se o elétron é negativo e o núcleo é positivo, ele ia se chocar com o núcleo. E isso ia acontecer a chamada bomba. Uma pequenininha explosão, tá? Uma bomba atômica. Pequenininha, né? Nada, professor. Uma destruição catastrófica, tá? Isso não acontece, que a gente vai ver aqui depois no vídeo que vai explicar